Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas da Igreja Católica. Mas esse é um vídeo no qual eu vou fazer resumido. Esse é um vídeo que eu quero abrir caminho para outros vídeos nos quais eu vou falar a minha experiência dentro da Igreja Católica. E aí vai ser um gancho para falar da minha experiência dentro da Igreja Evangélica. Eu comecei dentro da Igreja Católica e tenho coisas boas para falar de lá, mas também tenho coisas negativas. E depois eu fui parar para a Igreja Evangélica, e aí o negócio ficou feio. Eu não tenho muitas coisas boas para falar da Igreja Evangélica, mas eu tenho coisas boas sim para falar de lá. Tudo por causa, eu digo que não tenho coisas boas para falar por causa do sistema humano, do sistema do homem, que interfere na palavra de Deus, que acaba desfazendo muitas das coisas das obras de Deus. Você sabe que a obra de Deus pode ser desfeita, não é? Paulo fala disso por causa de comida ainda. Paulo fala, não desfaça a obra de Deus por causa de comida. Pessoas golpeavam a consciência de outras pessoas que perdiam a salvação por causa de comida, quanto mais por causa de doutrinas. Mas aquela questão envolve coisas sacrificadas a ídolos, envolve um retorno aos ídolos que as pessoas de costume serviam e comiam conscientemente com coisas sacrificadas a ídolos. É um assunto mais complexo, mas o que eu quero dizer é isso, né? Eu puxei esse assunto para falar por causa que quando o homem interfere, então a obra de Deus acaba sendo desfeita. Então eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja Católica, um pouquinho sobre a Igreja Evangélica, mas esse é um vídeo que é um gancho para outros, tá? Esse vídeo é mais resumido. A minha família no Brasil, ela é meio que dividida, católicos e evangélicos, praticantes. Eu tenho tias católicas que exercem funções altas dentro da Igreja Católica. Então eu presenciei muita coisa, eu frequentei um tempo a Igreja Católica, muito mais a Igreja Evangélica. Então quero falar algumas coisas aí estrategicamente, puxando todos esses irmãos para o estudo da Palavra de Deus. É óbvio que muitas pessoas que não me conhecem, tá assistindo esse vídeo, não vai entender muita coisa. Mas você pode compartilhar esse vídeo para irmãos católicos. Se você tem família que são pessoas católicas ou pessoas que conhecem pessoas católicas, compartilhe esse vídeo no Face para que pessoas entendam essa mensagem, porque eu tenho certeza que através dessa mensagem eles vão para outros vídeos e desses outros vídeos eles vão cair nos estudos da Palavra de Deus. Não é difícil de perceber que não tem muitos católicos no YouTube ensinando a Palavra de Deus. Vai ter muitos vídeos de músicas católicas, muitos vídeos de momentos católicos, momentos sublime, aquelas coisas que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Vai ter padres influentes no YouTube, zombadores da Igreja Evangélica, uns mais respeitosos, uns que se acham estudiosos da palavra, outros que nem sequer falam muito da palavra de Deus. Mas é notório que você vê adventistas, calvinistas, o grupo evangélico ensinando a palavra, quer doutrinas de homens, quer doutrinas de Deus, quer a mistura, estão ensinando a palavra de Deus. Você vai ver poucos católicos ensinando o livro do Apocalipse. Como eu tenho falado, já que tem pessoas que não me assistiram através desse vídeo, o livro do Apocalipse é o livro mais importante para a igreja nos dias de hoje, não é o livro mais importante da Bíblia. Então eu vou deixar links na descrição. Se você gostar do vídeo, gostar das coisas que eu falar, se interessar e querer aprender a palavra de Deus, porque eu tenho coisas para ensinar, então você vai nesse link na descrição, seja católico ou não, e aprenda. Certeza que você não vai se arrepender, certo? Então é o seguinte, eu quero falar primeiro o que eu vejo de errado na Igreja Católica. Muitas coisas mesmo. Só que eles têm coisas boas, tem coisas que eles praticam, que tá na doutrina da Palavra de Deus, que faz parte da fé, e os evangélicos não praticam. Não é esse o assunto, mas é só vocês entenderem a jogada, né? Enfim. Muitos vídeos no YouTube, né? É uma briga, é uma contenda, é pessoas que não sabem ganhar as outras. Evangélicos falando que a grande Babilônia é a Igreja Católica. Outros, como os adventistas do sétimo dia, usando as roupas dos padres, os cálices, toda a história romana. Porque vocês sabem, isso é histórico, é verídico, é verdadeiro. A Igreja Católica romana, no passado, matou muitos cristãos, como a Igreja Evangélica também, em alguns períodos, mas você sabe, as cruzadas, elas despertaram a fúria nos turcos.
Você sabia que os turcos se levantaram por causa das cruzadas? Milhares de islâmicos morreram em Jerusalém, porque Jerusalém estava em posse deles. Aí vieram as cruzadas da Igreja Católica Romana e trucidaram muitos, corpos em cima de corpos. Os historiadores mostram isso. Dos muçulmanos, que desperta a fúria nos turcos, que se levanta aí o Império Otomano para derrubar o Império Romano Oriental, cuja capital é Constantinopla. Bom, essa é a história toda construída pelo diabo e prevista por Deus e anunciada nas Escrituras. Puxei esse assunto escatológico que é meu hábito, né? Sempre falar de coisas escatológicas que despertam as pessoas para as questões dos últimos dias. Mas esse desequilíbrio gera uma fúria nos católicos. Porque a Grande Babilônia não é a Igreja Católica. Mas não é mesmo. Iria ser muito óbvio Deus mostrar uma prostituta com veste escarlata, com taça na mão, embriagada com vinho. E no futuro ter papas com roupas vermelhas, derramando o sangue dos santos. Iria ser muito óbvio. É claro que Deus sabia que pessoas iriam interpretar a profecia assim, mas não é isso. Não é isso mesmo, tanto é que a mulher está montada em cima da besta. A besta de Apocalipse 17 é uma explicação da besta de Apocalipse 13, que tem o poder para agir só 42 meses. Esses 42 meses, ele vem lá de Daniel capítulo 7. Tempo, tempos e metade de um tempo. É a metade da 70ª semana, que está no futuro e não no passado. Justamente os adventistas que pregam que a Igreja Católica é a Grande Babilônia, dizem que as 70 semanas já se cumpriram lá, tempo de Jesus, tempo de Estevão. Ou seja, era melhor não ensinar as profecias do que ensinar uma coisa dessa. Mas eu acredito que muitos católicos eles vão despertar para a palavra de Deus, eles vão ver que muitas coisas que eles fazem, que eles praticam, não vêm dos apóstolos, não vêm da palavra, não vêm do Antigo Testamento, não vêm de lugar algum, a não ser do homem, e muitas das coisas até do próprio diabo, porque o diabo ele é o mestre das contendas. Nem tudo é do diabo, tem coisas que é do homem, o diabo só deixa rolar porque assim tá bom para ele, entende? Então, vamos ler um texto, é uma coisa simples, irmãos, simples. Mas vamos ler um texto que se encontra em Lucas. São perguntas simples, objetivas da palavra de Deus. Eu já vou aqui no texto direto. Está em Lucas, capítulo 1, verso 39. Um pouquinho antes, o anjo Gabriel veio até Maria, falou do menino, ela creu e tudo mais. Aqui houve o encontro de Maria com Isabel. Olha só o que diz nesse encontro. E Lucas registrou. Verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quem é que vai falar aqui? O Espírito Santo. E o diabo está de olho. Nesse momento ele já estava de olho. Após esse momento ele já começou a trabalhar. Irmãos, vocês não sabem como ele é astuto. Ele que levantou a Igreja Católica Romana. Ele que depois levantou o islamismo para combater a Igreja Católica Romana. É ele que faz tudo isso. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Esses são textos em destaque para os católicos. Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Se Maria gerou Jesus, ela é mãe de Deus. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ok, Maria é bem-aventurada. E ainda pode mais. A gente pode seguir mais aqui, verso 48. É um cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Não é o Senhor que engrandece a minha alma, é minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque se não fosse por ele, ela morreria. Maria, pecadora. Não, a mãe de Deus não é pecadora, porque ela não pode vir o que é puro do que é impuro. E aonde que diz isso na palavra?
alguns versos no livro da lei? Aonde que diz que Maria nunca pecou? Ela não faz expiação pelos pecados de ninguém. Ela gera aquele que vai fazer a expiação dos pecados. Continuando a leitura. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Essa é uma frase também em destaque para os católicos. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Maria está profetizando o futuro. Não diz aqui que ela foi cheia do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo profetizando as coisas por Maria. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Olha só que tremendo, Maria, cheia da palavra de Deus, reconheceu Deus como seu Salvador, profetizou aqui o futuro glorioso de Israel, a queda dos impérios, vai derrubar os soberbos dos tronos, exaltar os humildes. Tremendo essa palavra de Maria. Então os católicos dizem, Maria tem que ser bem-aventurada, porque está escrito na palavra, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Isso tem que ser assim ou não tem? Tem que ser assim. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Tudo isso nós conhecemos por causa das gerações dos apóstolos. Conhecemos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, as cartas de João, Judas, Apocalipse, Hebreus, tudo por causa da geração dos apóstolos. Se não fosse eles sustentarem o testemunho da vinda do Filho de Deus e sustentar as palavras dos profetas, também tem um vídeo falando sobre isso, eu quero que você assista, eu vou deixar o link na descrição. Se não fosse eles, nós não saberíamos de nada. Se não fosse Lucas registrar isso, nós não saberíamos que Isabel foi cheia do Espírito Santo, falou coisa de Maria, Maria profetizou essas coisas maravilhosas. Lucas foi o único a registrar isso. Se ele não registra, não teríamos nada para falar sobre isso. E você acha que o diabo ia perder tempo? Ele nunca perde tempo. Ele construiu aqui uma maneira de prender muitas pessoas em doutrinas de homens, para arrastar muitas pessoas para a idolatria. Eu vou continuar isso daqui na parte número 2 do vídeo, e aí já vou finalizar em poucas palavras, tá bom? A gente se vê na parte número 2. Continua assistindo.